pessoal, o vídeo de hoje partiu de um inscrito quando eu comecei a pensar em um comentário que ele fez em uma foto minha no Instagram, pra você ver como os assuntos dos vídeos podem surgir no meio do nada, mesmo meu Instagram não seja um nada. Aliás, segue lá. Mas falando sério, ele pegou numa foto minha e falou assim: Natália, qual que é o seu tipo de homem ideal? Eu fiquei pensando tanto nisso, de tipo, putz, como que será que é meu homem ideal? E eu descobri que a gente realmente acaba não tendo homem ideal, porque você começa a meio que fazer um filtro dos homens dos quais você já saiu. Obviamente, claro que entra em lista de interesses, gosta da mesma coisa que eu, etc e tal, mas não tem um padrão, entendeu? Até porque não existe um padrão de pessoas. Até que eu cheguei à conclusão de que homem ideal, mulher ideal é um estereótipo muito adolescente. Não é sendo grosseiro, mas por que isso é normal? Porque a gente é muito incentivado pelos filmes, então a gente sempre começa a imaginar em coisas fantasiosas e que o príncipe encantado vai existir. É mais ou menos que nem querer perder a virgindade. Não tô falando que isso não pode acontecer, mas você quer que seja com uma pessoa especial, aquela pessoa que vai jogar pétalas de rosa na cama e colocar umas velas, um aroma gostoso. Não vai ser assim. E por que você sabe que não vai ser assim? Pelo menos na maioria das vezes, é sempre bom enfatizar isso. Simplesmente pela nossa cultura. A nossa cultura, se vocês forem observar, ela é bem realista. A gente pode ver pela nossa literatura mesmo. Por exemplo, o Dom Casmurro, apesar de ter um lance romântico, a Capitu, ela era o quê? A Capitu é uma filha da puta. Até mesmo Clarice Lispector, que fala sobre amor, ela sempre fala de forma subjetiva, nunca muito direta, mas sempre dizendo com a realidade. Você pode observar isso em Machado de Assis. A nossa literatura é muito próxima da realidade. Como a gente lida com uma realidade, querendo ou não, um pouco perigosa, por exemplo, se você quiser ver estrelas no mar à noite, você pode ir? Claro que você pode ir, mas você sempre tem aquela probabilidade de ser assaltado, estuprado, o que for. Mas isso eu tô falando, tipo, em relação ao Rio de Janeiro. E isso se você, por exemplo, mora na Zona Sul. Porque se você morar na Zona Norte, você não tem nem ônibus pra voltar pra casa depois. Se você mora em São Paulo, por exemplo, você nem praia tem. Você teria que ir pra Santos, sei lá, que é o mais próximo possível, pra você poder ver isso. E aí você tem que dirigir. E isso se você conseguir ver uma estrela, né? Então, o que a gente acaba trabalhando? A gente acaba trabalhando com umas coisas pequenas. É por isso que é muito fácil, hoje em dia, de agradar uma pessoa. Eu sei que tem gente que é muito mais exigente. Eu vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, a série Skins, que eu já falei aqui no meu canal, é uma série que trata exclusivamente de adolescentes. Aqui no Brasil, por exemplo, você nunca vai conseguir pegar um carro com 16 anos, senão você vai estar infringindo um monte de lei. Pra você ser pego, você tá fudido. Mas enfim, você não pode... Primeiro, você não pode dirigir com 16 anos. E é muito difícil você querer juntar uma galera pra ir pra uma floresta, por exemplo. Porque é uma coisa super legal, uma coisa super descolada. Então a gente trabalha com bem realidade mesmo. Antes de fazer esse vídeo, eu tava discutindo com o Pedro, que é quem produz os meus vídeos, e a gente chegou numa conclusão que tem algumas coisas que ele já perguntou pra várias amigas dele. Se tipo, você já fez isso, já fez isso, já fez isso, seu namorado já fez isso? E elas foram falando, não. Porque não é comum daqui. Só que assim, eu tô falando essas coisas, honestamente, eu não quero que vocês deixem o romantismo de lado. O romantismo existe sim, mas de outras formas não tão fantasiosas quanto os filmes demonstram. Até porque os filmes demonstram outra realidade que não é a realidade do Brasil. A minha memória é péssima, mas o Pedro tinha me falado sobre um documentário que ele assistiu. Eu vou colocar provavelmente alguma anotação aqui no vídeo ou colocar aqui na descrição, mas é um documentário que uma mulher visita vários talk shows e ela vê determinadas coisas, ela começa a falar que o povo brasileiro é um pessoal muito forte do coração. De simplesmente as pessoas irem gravar um programa, por exemplo, às 6 da manhã e o auditório, o pessoal que tá indo pro auditório tá mega animado, gritando no ônibus, e ela fala que isso não é comum nos outros países. Então essas coisas obviamente provêm da nossa educação. Entre, os seus 16 anos, hoje em dia é um pouco mais cedo, mas seus 14 anos em que você começa a ter um interesse, vou falar interesse romântico, tá? Um interesse romântico em outra pessoa, alguma coisa assim. Até os seus 25 você tem um amadurecimento de realidade muito grande. Eu não sei quantos anos essa pessoa que me perguntou qual era o tipo de homem ideal ela tinha, mas eu sei que isso é uma das coisas, até mesmo talvez pela realidade que a gente vive, é que o estereótipo vai ficando um pouco de lado. Obviamente você só precisa se preocupar se o cara não vai bater em você, sacanagem. Mas se você for falar em coisas simples, é óbvio que é uma coisa que todo mundo vai querer. Como, eu quero um bem companheiro, alguém carinhoso, alguém que goste das mesmas coisas que eu. Enquanto na realidade você tá namorando, você tá se envolvendo com alguém,
alguém, às vezes nem mesmo gostar das mesmas coisas é legal. Óbvio que é muito legal que a pessoa goste das mesmas coisas, porque acaba se tornando muito mais simples. Mas nem sempre é. Tem vezes que você fala, pô, tal casal tá junto, não tem nada a ver. Simplesmente as pessoas se gostam e não tem um porquê, não tem uma linha, não tem um padrão. Mas eu quero saber de vocês, qual o tipo ideal de homem ou mulher de vocês? O que vocês acham a respeito desse tema? Vocês realmente têm um padrão, seguem esse padrão? Sejam o mais crítico possível, porque eu quero saber um pouco sobre vocês também. Então é isso, se você concorda, gostou do vídeo, não deixa de avaliar, porque isso é muito importante. E também compartilhar nas redes sociais, como o Twitter, o Facebook. E é claro, se você conheceu hoje o canal, é só se inscrever. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!